A dinâmica das chamas gêmeas é uma jornada que leva as pessoas e a alma das pessoas para pontos, lugares em que elas não poderiam chegar sozinhas. Aliás, elas poderiam, os monges, por exemplo, não precisam da experiência para poder se elevar espiritualmente. Eles usam do isolamento para percorrer esse caminho sozinhos. Mas quando a gente escolhe uma vida convencional, uma vida de trabalho, de dia a dia, de tarefas, que a gente está imerso na matéria, a gente usa a experiência para poder chegar nesses lugares de evolução. Então, a experiência pode se dar com uma situação, ou essa experiência de jornada, ou com uma pessoa, a tua alma gêmea, alguém que está querendo ir para o mesmo lugar, ou que está querendo ir para um lugar que você pode chegar, ou que você pode levá-la, e vice-versa. Então é uma troca. Eu tenho alguma coisa muito importante para você e você tem uma coisa muito importante para mim. E se eu te der isso, você chega no lugar onde você mais deseja. E se eu receber o que você tem, eu chego no lugar onde eu mais desejo. Então a gente caminha juntos até esses pontos de evolução que a nossa alma tanto anseia. O que acontece ao longo dessa jornada? Um está conduzindo o outro através do que tem a oferecer, e essa troca, como se fossem duas rodas de uma carruagem, né? Não é a melhor analogia, mas é como se fosse duas pernas, vamos dizer assim. Uma dá um passo e depois a outra dá o outro passo, e depois a outra dá o outro passo, e leva o mesmo corpo para lugares à frente, né? E aí, como nessa vida material, o encontro entre as almas, ele não é totalmente fluido e totalmente harmônico, ele tem as suas disparidades, os seus conflitos, os seus desajustes, as suas desarmonias. Não é um caminhar contínuo. Esse caminhar, ele tem interrupções. E o que acontece nessas interrupções? De uma maneira geral, quando a gente está nesse fluxo da conexão e ela em algum momento interrompe, geralmente por uma das pessoas, né? Uma das partes, é como se a outra parte tivesse sido deixada ali naquele local da caminhada, da jornada, caminhando até aquele ponto juntas, e de repente ela se sente sozinha neste lugar onde ela chegou acompanhada, porque uma das pessoas se retirou para a sua própria individualidade, que pode ser a sua própria vida, seus interesses, enfim, o desejo dela, a libido dela, a substância, né? Não, ela pode estar ali de corpo presente, mas o desejo dela, vamos dizer assim, o desejo de uma maneira ampla, afeto, não está ali. Ou ela mesmo fisicamente também não está ali. Ela retirou essa energia que faz essa roda girar, né? Esse corpo único andar para algo da sua vida que não tem uma conexão com a outra parte. Então ela fez essa separação neste momento. Por que nesse momento quem se vê sozinho, fica com muito medo? Perdi. E agora o que eu faço? Eu preciso muito daquela pessoa. Eu não consigo seguir adiante sem aquela pessoa. É essa energia do medo, né? Esse é o pensamento do medo. A pessoa se vê sozinha neste ponto da jornada. Lidar com essa
constatação do medo e da sensação de despreparo para estar, onde ela está, é o ponto de elaboração que ela precisa para poder continuar a jornada de uma maneira sustentável. Por quê? Porque se para ter chegado até ali ela precisou do outro, quando este outro se afasta, é o momento que ela percebe que ela está vulnerável no sentido de depender do outro para estar onde está na sua jornada de alma. E o afastamento evidencia o que ela, como indivíduo, precisa desenvolver para continuar naquele ponto, para sustentar aquele ponto de maneira autônoma. O que acontece quando isso ocorre? A pessoa pode se desesperar diante desse desafio de sustentar o ponto em que ela chegou agora sem o outro e ficar implorando por aquela presença, ou implorando diretamente para o outro, ou simplesmente sentar em posição fetal e achar que não consegue sobreviver naquele ponto. Estou exacerbando toda a experiência, tá? Simplesmente se acovardar e ficar ali só aguardando alguém em algum momento pegá-la para levá-la em algum lugar, para fazer algo de si. O outro caminho é ela se deparar com a falta que ela tem, evidenciada pela ausência do outro, pela retirada do outro, tomar consciência sobre essa falta e mergulhar na falta no sentido de encarar a falta, de conhecer o que é esta falta. Porque quando a função estava sendo preenchida pela outra pessoa, ela não precisava nem se preocupar com isso, nem pensar nisso, porque ela era exercida pelo outro. Agora que essa retirada foi feita, esse espaço está vazio, que ela nota do que era preenchido isso, esse espaço. O que é que o outro trazia, que a alimentou e que possibilitou ela chegar neste nível energético. Então essa evidência do que era aquela substância faz ela perceber do que aquilo era feito e faz ela perceber qual que é a natureza daquilo e começar a se aproximar do desenvolvimento daquela característica, daquela substância que o outro trazia, para que ela possa sustentar como indivíduo a tua própria caminhada. Então, o movimento da jornada de chamas gêmeas ele não é contínuo, né? Ele é esse constante vai e vem em que um e outro se retiram a sua própria individualidade, porque nessa vida material não tem como a gente viver só de amor, não é mesmo? A gente tem outras necessidades, a gente é um ser diverso, múltiplo, outras necessidades, outros desejos nos chamam e não tem como uma conexão oferecer tudo que uma alma precisa, ela precisa desse respiro. Então, vez ou outra é o momento de um sair para a sua própria individualidade e o outro lida com esta falta, se preenche daquilo que é necessário para continuar, para se sustentar e não ter essa sensação de regressão. E essa caminhada, e de repente o que estava fora chega novamente e essa caminhada vai acontecendo. Então, quando a gente está lidando com alguém, ou você mesmo pode ter se identificado em algum momento de vida, ou mesmo nesse momento de vida, que se sente muito despreparado para lidar com a própria falta, ou por achar que não consegue, por achar que não
não aguenta o desconforto que é, porque todo o processo de aprendizado traz um desconforto muito grande de se saber limitado, de se saber e de se aceitarem limitado ou incapaz naquele momento, notar a sua falta, notar a sua dor, para que então se possa suprir isso de alguma maneira, buscando experiências, buscando reflexões, buscando o que for necessário para dar conta desta falta, desse sentimento, né? Para dar significado, para dar o que seja o que for que isso precisa. Então, quando a gente está nesse estado de não se sentir capaz, a gente simplesmente espera só que aquela pessoa volte para nos dar aquilo que a gente precisa para voltar a se sentir bem, né? Voltar a se sentir abastecido. E isso é um estado de sugamento energético, né? Do outro, porque para a gente retirar mais vida da vida, para a gente gerar mais energia de vida, esse é um trabalho mesmo, né? Isso exige esforço, exige trabalho, disposição. Então, do contrário, se somos só nós que fazemos esse movimento de trabalho interno, a gente às vezes faz pelo outro e acaba saindo muito desabastecido, muito sugado, né? E fica descompensado esse balanço. Chega a certo ponto que vai ficar muito evidente e muito descompensado essa diferença, né? Se só um faz o trabalho energético de desenvolvimento e elaboração das tuas faltas para poder continuar caminhando, né? E essa pessoa, o lado que faz mais esse trabalho, vai se sentir limitado, porque ele vai ser limitado na tua própria jornada se o outro não faz o trabalho dele, porque ele não pode seguir. Chega a certo ponto que o outro limita, não deixa ir para frente, né? Porque o outro tá lá nas mesmas paradigmas, nas mesmas inseguranças, nas mesmas questões e interrompe o processo dessa caminhada. E se ele quer ir mais longe, se ele consegue ir mais longe, se ele pode naquele momento, ele vai se ver limitado. E o que acontece quando... O que acontece também? Outro movimento interessante. Quando uma das partes nota esta falta, se essa pessoa é muito compromissada com o próprio processo de desenvolvimento e não gosta dessa energia de dependência e cuida bastante da sua autonomia, o que vai acontecer? Ela simplesmente, além de não implorar por aquela presença, achar que ela depende daquela presença, ela mesma não vai ter disposição e interesse de estar em conexão enquanto não desenvolver aquilo que ela sabe que é, aquilo que ela notou que ela precisa para sustentar a sua presença na conexão. Por quê? Porque ela sabe que se o outro se retirar, ela vai ser abandonada, vamos dizer assim, entre muitas aspas, com a sua própria limitação e vai sofrer aquela dor, aquela sensação de desamparo, né? Então, ela tem consciência que isso pode acontecer, ela já tomou consciência sobre a sua limitação, então ela vai se resguardar para fazer o seu trabalho, para poder voltar inteira para estar em conexão novamente.
se essa sensação, essa necessidade de autonomia e de controle, porque o que é isso, né? Essa necessidade de controle, medo, da incerteza, porque a conexão gera essa incerteza, né? Se isso tá exacerbado demais, esse medo de se entregar, essa pessoa pode estar querendo pegar o controle a todo momento e não se dá a oportunidade de se sentir vulnerável na conexão para nunca sentir esta falta, para nunca correr o risco de se ver sozinha e deixada pelo outro, porque não suporta lidar com a própria falta ou com a percepção de que ela tem faltas. Então, é um equilíbrio, né, nesse jogo todo. E esse equilíbrio é um equilíbrio dinâmico. A coisa vai se movimentando. Quando tá pendendo para um lado, a gente bota um pouquinho do outro, né? Espero que não tenha ficado muito confuso, porque é uma dinâmica energética, né? Mas que acontece aí, que a gente vê manifestações físicas disso, como afastamento, aproximação, a sensação de medo. E mais essa jornada toda, se as duas pessoas sabem equilibrar o quanto se entregam para a vulnerabilidade, o quanto se retiram para trabalhar na sua individualidade, essa jornada ela pode conduzir as duas pessoas muito lá na frente por caminhos de evolução que elas poderiam ter sozinhas, mas que em conexão isso fica bastante intenso, né? Isso fica bastante evidente. E é isso, a gente precisa ter paciência com a gente mesmo, ter paciência e amor com a outra pessoa, na medida que existe essa confiança, né, de que os dois estão responsáveis ali, o amor é uma coisa que vem naturalmente. Então tá bom, fica aí um beijinho para todo mundo, comentem aqui se vocês gostaram desse vídeo, se vocês entenderam a mensagem e até a próxima.